fazer com que a nossa audiência entenda como produtar, ou seja, fazer com que o seu produto seja mais desejado, né? E a primeira pergunta é, por onde iniciar? Quais são os insumos necessários para que vocês peguem esses insumos e comecem a pensar no processo de produtagem? Assim, a gente começou, estava até comentando antes aqui com a Raquel, a gente sempre trabalhou a arquitetura e o urbanismo também um pouquinho fora do marketing, até pouquíssimo tempo atrás, né? A pandemia foi uma alavanca, acho que eu já vi várias jornadas do loteamento aqui, vários episódios que muitas pessoas citam, né, a pandemia como um eixo divisor, é um marco. Então, se digitalizou tudo, né? Inclusive o marketing, ele saiu do papel com mais força e veio para o digital e passou a alcançar muito mais pessoas. Então, essa área nossa da engenharia e arquitetura, ela até então também era o papel. Então, a gente não pensava muito nessa questão de, vou fazer o projeto para atender você vai ficar feliz, né? E você, o empreendedor. Empreendedor, Tipo, os meus desejos. Exatamente, muito individual. A partir do momento que a gente trabalhou o primeiro loteamento sem pesquisa, aí era uma coisa meio da cabeça da gente. Tinha um sonho do empreendedor e a gente criou o primeiro projeto, assim, acho que vai precisar disso, porque lá não tem determinada coisa e tal. Esses locais já sabiam das demandas, né? Sabia, não tem nada aqui. Então, é o tal de lamber o dedo e levantar para cima. Exatamente, exatamente, por aqui. Acho que é por aí. Assim, algumas coisas foram assertivas, até porque a gente conhecia o local, e outras nem tanto. Mas também não ficou negativo. Falar assim, isso aqui poderia ter melhorado. Nem melhorado, às vezes nem precisava ter feito. Então, a partir do momento, aí até citar a Lotenet, porque a gente tem outras empresas inseridas lá no Vale do Aço. Então, quando a Lotenet veio com esse perfil da pesquisa de mercado, o primeiro contato que eu tive, inclusive com o Guilherme, a gente falou assim, cara, mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Porque também via muito cru, muito número reais, né? Empreendimentos, números de alocação e tudo, mas não vinha essa necessidade. Então a gente começou a pensar o que seria essa pesquisa para a gente, para trazer insumos para a gente projetar. Que a gente, até dentro da faculdade, eu trabalhava muito isso, trabalhei muito tempo com urbanismo lá, dei aula em várias cadeiras de urbanismo e vem esses questionamentos. Dentro da faculdade a gente pode fazer de tudo, né? Então a gente discutia mesmo com os alunos, e aí, para fazer, como é que faz e tal. A gente começou a apontar necessidades e fragilidades. São dois termos que a gente tem usado bastante. Inclusive nas reuniões, né, que a gente faz uma espécie de briefing, né, que é discutir com a equipe lá do escritório. A gente fala, e aí? Qual que é a necessidade desse local? E qual que é a fragilidade? Porque a necessidade eu tenho que projetar para atender uma certa demanda. E a fragilidade, talvez até dificuldades de implantação do empreendimento, do próprio projeto urbanístico. E a gente literalmente fala assim, tem que lapidar esse diamante aí. Então, o que a gente precisa na pesquisa é que ela aponte as necessidades, não só locais, como eu disse anteriormente, as regionais também, e também ela aponte possíveis fragilidades locais para que a gente possa fazer medidas de contorno, corrigir alguma coisa. Aparece de tudo, né? Eu incluiria ainda também aí as potencialidades que muitas das vezes o local onde está inserido nos traz. Exatamente. Nos traz a potencialidade, ou que seja uma demanda de relevo, que seja uma demanda comercial, que seja um empreendimento novo, uma demanda de empreendimento, uma avenida. Como a gente tem também, né? Nós temos que era um antigo clube do cavalo, que se chamava Clube do Calado. Hoje em dia virou uma vila hípica, que é um produto também que futuramente já nós vamos conceituado, né? Então aproveitar uma potencialidade. As necessidades, né, também são viáveis, e é onde a gente levanta tudo nessa questão da pesquisa também, né? Ou seja, os insumos iniciais de um urbanista para que possa fazer uma produtagem
é a pesquisa de mercado. Ou seja, são as análises. ela é a O que base. você está dizendo é que vocês tinham contato com essas pesquisas que traziam números, mas não traziam desejos e necessidades do público que vai ser vendido, para o público-alvo que vai ser vendido. Exatamente. E aí, através disso, você entende as carências, e através dessas carências e esses desejos, se faz um desenho urbano. E aí a em gente cima gera disso. uma listinha, né? Que a gente chama de programa de necessidades. Tipo que é o quê? programa. A listinha mesmo, assim. Chegou lá, veio a pesquisa e apontou as demandas. Eu até comentei com você anteriormente, já chegou o projeto lá que a gente fala, vamos fazer o projeto. Aí o cliente chega e fala assim, eu quero determinada coisa dentro do projeto. Você fala, não, cara, isso não faz sentido nenhum. Você vai fazer lá na sua casa. Depois você comprar o lote, você vai construir lá dentro. Quero um clube. Citando como exemplo, eu quero um clube. Quero sauna. Eu falei, Quero um campo de futebol, que muitas das vezes inviabiliza a questão de vizinhança e tudo mais. Então, Nós tivemos um caso lá do Vale do Aço, que o projeto chegou pra gente numa área que era um antigo parque aquático, em que os loteadores queriam colocar o nome de Vila Romana. Exato. Em Ipatinga, né? com colunas, marrom, todo aquele estilão romano, né? Assim, eu peguei o projeto e falei assim, velho, o que essa área tem a ver com Roma? Nada. O que o cara de Ipatinga quer com Roma numa área que era um parque aquático? E aí você imagina os arquitetos que têm que traduzir esse desejo. E nós tivemos que fazer um esforço absurdo, vocês participaram disso, pra dizer assim, cara, nos dá a oportunidade de trazer um outro conceito pro negócio, né? E virou um resort, né? Assim, um condomínio resort. Inclusive é a cara do empreendimento. É a cara isso, né? Não precisa nem, vocação. ele já tá lá moldurado. Esse é um resort. E aí isso é bom, porque quando a gente recebe esses insumos, monta o programa de necessidades, que é a listinha, né, do que fazer. Pediu praça, pediu pista de caminhada, não sei o quê. Então ciclovia, isso vai listado, né? Vai Então listado. vai lá na demanda e você vai colocando isso na listinha, os pedidos, né? Mas ele gera percentual. Claro. Se chegar lá e falar assim, igual o caso da sauna lá, nós falamos, não precisa de pôr sauna. Simplesmente abriu o computador, leu a pesquisa de, 300 unidades e 500 pessoas pesquisadas, 250 pediu a sauna, 50% do negócio. Falei, tem que fazer, né? Não é tão relevante quanto outros, mas ele tem que estar lá. Tem que estar escrito lá que ele está comprando um produto que é condomínio fechado e na área comum vai ter a sauna. Porque as pessoas que foram pesquisadas, que demonstraram interesse de compra, elas querem aquilo ali. Então foi engraçado, o projeto está pronto, vamos fazer de novo. Acontece isso. Então a pesquisa ela veio em parceria com a Lotenet, com a equipe de rua mesmo, né? De pesquisar as pessoas na rua, perguntar, levantar dados mesmo, numéricos, onde ele gera percentual. Então hoje, quando o empreendimento ele vem do parceiro, Lotenet, a gente já de cara fala, manda pesquisa pra gente. Quando não vem, quando às vezes está com a gente está arredondando a parceria e levando para o lado comercial. Aí você fala, contrata a Lotenet. Exatamente. Falo, cara, contrata. Se é uma parceria. Pra gente trabalhar redondinho. Mas também porque até hoje nós não conseguimos fazer outra parceria que desse certo. E não é puxar sardinha, não, é verdade. Mas é interessante, vocês estão entrando numa questão comercial que muitas vezes o escritório de urbanismo é relevante. É irrelevante, né? Ele vai no desejo do loteador, aquele sonho. E a gente só pensando na parte técnica, né? E lá também essa questão é muito latente pra gente, porque a gente sofre muito com a topografia do terreno. Minas. Nós temos uma topografia, não somente Minas, se você pega sul de Minas é bem mais suave. Né? Lá não, lá nós estamos numa rede de cadeias onde a gente tem muita interferência natural, rio, serra. Linha de transmissão. Ipatinga tem linha férrea. Muita área de plantio. Então isso é difícil, é difícil. Assim, é desafiador, não diria difícil, é desafiador. E nós temos o plano diretor integrado, que é de todas as cidades. De todas as cidades. Um monte de coisa. Então isso normalmente é um marco para a gente estar conseguindo se situar no projeto para estar conseguindo fazer, né? Para conseguindo executar essa parte do projeto. E é prazeroso, porque assim, depois que você entra nesse equilíbrio,
a coisa flui com mais facilidade. A gente já fez projeto de pegar e jogar fora. Chegar, até apresentar para o cliente, ficou bonito pra caramba, gera umas imagens e tal. E eu mesmo chegar na reunião, que eu, às vezes, quando não dá pra gente ir junto, eu chego e falo, tá pronto, tá feito, mas não tá satisfatório não, a gente não tô confortável com isso não. Pode ser que vocês vão gerar um custo muito alto para isso e a gente sempre fala, vai ter que dissolver isso aí no VGV depois. E lembrando que não é obrigado, o empreendedor não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer essas melhorias, vamos chamar de melhorias, porque quando o projeto vem pronto, a gente tem que fazer melhoria, né? Quando ele é criado do zero, desde o urbanístico, pensado nas áreas, a gente até usa de uma estratégia comercial mesmo, né? O produto ou o projeto comercial, ele precisa de âncoras, né? Um shopping, por exemplo, você vai ter que ter lá 2, 3, 4 âncoras para que as satélites, né, que são as lojas menores, elas tenham pessoas passando pela frente. Então, eu sempre falo isso lá nas minhas aulas, né, na docência lá, que isso vale para tudo, não só o comercial, como o residencial, porque isso gera zonas frias. E a zona fria ela é difícil de comercializar. Então, o empreendedor ele só vê isso na hora que você apresenta vamos chamar de master plan, mas contemplando todos esses equipamentos, e aí ele vê que isso não gera custo para ele, não gera. Porque, na verdade, gera valor agregado. Você adensa o empreendimento com mais rapidez, você, não vou dizer eliminar, porque isso não é correto, mas assim, mas diminui a quantidade de investidores individuais, porque o investidor individual, às vezes, ele compra só para revender, né? Vou fazer um ágio aqui. Para especular. Para especular. E aí o loteamento demora para adensar. Nós temos experiência dentro do Vale do Aço lá, dentro de casa mesmo. Limítrofe a Ipatinga, mas praticamente dentro de bairro que foi lançado há muitos anos e todo mundo foi investir e está lá investindo até hoje. Não tem a mesma vida que os outros bairros novos. E a pessoa fala assim, pô, mas esse bairro daqui está pronto, executado, tem lote para vender lá de 50 mil. O cara está lançando um loteamento novo hoje, está lá só riscado a terra, marcado de cal e está vendendo por 120 mil. Mas qual que é o produto que ele está oferecendo para o mercado? Aí é que está a diferença. Pois é. Cara, a gente estava, assim, eu não sei se eu vou viajar na maionese, vocês podem me contrapor, né? A gente estava discutindo sobre o Steve Jobs aqui no backstage, né? Que eu não sabia que o podcast tinha sido uma iniciativa da Apple. Depois pesquisou é legal. Né? Não pesquisei não, eu vou pesquisar. Mas aí você falou isso, eu lembrei, cara, que na biografia do Steve Jobs, quando ele cria o iPod, que era pequenininho, eu lembro que nesta parte da biografia foi entrevistado um cara que era um jornalista, que fazia as entrevistas das novas tecnologias. Ele era um especialista nisso. E ele foi entrevistar uma pessoa famosa que tinha recebido um iPod da Apple. Simplesmente eles distribuíram para algumas pessoas, influencers, e ele falou que ficou impressionado com o carinho que a pessoa pegava o iPod, como se fosse um bicho. Ela fazia carinho no iPod. Ele falou assim, meu Deus, cara, assim, ela tá tão apaixonada por esse objeto que ela o pega como se fosse um bicho de estimação, né? Que tem essa coisa da Apple, né? E todas as vezes que a gente vai lançar um produto, eu penso nisso, assim, cara, existe uma coisa da psicologia que chama locus acombi, se eu não me engano. É quando você morde uma área do comportamento da pessoa que a pessoa é irresistível a comprar. Uhum. Eu gostei tanto disso aqui, cara, que não importa me sacrificar. Por isso que eu falo, a compra não é racional nunca. Ela é emocional. Então, assim, se você consegue criar essa emoção. Cara, como criar conceitos que criam esse nível de emoção? Da pessoa